Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Copa do Mundo 2023 semifinal. Magnus Carlsen, ex-campeão do mundo, número 1, o atual número 1 do mundo, o maior rating da história, um jogador que é campeão mundial, ficou campeão mundial durante 10 anos e continua sendo número 1. E do outro lado temos Nijat Abazov, que tá jogando em casa. E aqui um jogador do Azerbaijão, a Copa do Mundo está sendo em Baku, no Azerbaijão, terra de Garry Kasparov, o ogro de Baku. E aqui o efeito casa tá fazendo bem pro Nijat Abazov, que já eliminou vários jogadores com rating maior do que o dele, é o chamado underdog, que tá se saindo muito bem aqui no campeonato. E agora temos esse choque entre esses dois gigantes. Magnus Carlsen, um velho cansado, entediado. Abazov, um jogador em casa motivado. O que será que vai acontecer aqui? Vamos ver. Tô até suando aí, porque eu tava acompanhando essa partida, foi emocionante. Agora, uma dica pra você. Eu posso suar à vontade aqui, porque eu utilizo camisetas tecnológicas. O que é isso, Rafa? Camiseta com tecnologia? Não para de inventar. É verdade, pessoal. As camisetas da Insider, elas são camisetas tecnológicas. O tecido delas é um tecido especial que propicia a rápida evaporação do seu suor. Você pode suar à vontade, que você não vai ficar molhado, você vai continuar confortável. Além delas serem extremamente confortáveis, também tem um sistema anti-odor. Você pode ali suar também à vontade e ficar tranquilo, usar a camiseta o dia inteiro, que a camiseta ela é antibacteriana, por isso você não vai ter odores ali, cheiro mesmo indesejado, não vai ter nada disso, né? Pode ficar tranquilo. E outras vantagens, não precisa passar, tirou da máquina, só botar ali no cabide, tá pronto já para você utilizar. E é o básico com tecnologia, é fácil de escolher e tudo mais. Se interessou? Pra galerinha do canal Xadrez Brasil tem 12% de desconto utilizando o cupom XADREZ12 e o link que está aqui na descrição do vídeo. Fica aí a dica para você, tá bom? Bora assistir aqui a partida. Magnus Carlsen tem as peças brancas e abre aqui com o peão do rei. Temos uma defesa siciliana jogada pelo Abazov. Legal, vai ser interessante. Cavalo F3, temos aqui o cavalo em C6, bispo B5, Magnus Carlsen vai para variante Rossolimo da siciliana. Opa, e depois de E6 o Carlsen toma o cavalo, aqui vai para bispo toma, peão toma e segue com B3 para desenvolver o bispo. D6 foi jogado, Carlsen joga E5, tentando quebrar a estrutura de peões aqui das negras. Esses peões aqui vão ficar bem enfraquecidos. Peão toma foi jogado e aqui o Carlsen prefere jogar com D3, aqui um excelente lance, controlando casas centrais. Também seria possível jogar cavalo por E5, seria um bom lance. Rafa, cavalo por E5 não dá. Dama D4. Aqui precisaria ter um preparo de abertura para poder jogar isso, ou calcular bastante já aqui no lance 7, porque dá para jogar. Tem uma linha aqui maravilhosa, aqui, uma linha mentirosa da boa, que é um preparo de abertura. Olha aí o preparo para a turma que joga contra Rossolimo, hein? O que você joga aqui contra a dama D4? O que você faz aqui agora? Tem uma maravilha aqui com bispo B2. Você fala que mentira que é essa? Dama toma, né? E aí você segue com o cavalo C3. E o fato é que o cavalo aqui está muito bem colocado. A dama está muito mal posicionada. Por exemplo, aqui se jogar um bispo D6 tentando expulsar o cavalo C4 já ganharia aqui no ato. E se tentar jogar um dama 3 para tentar tirar a dama, tem dama em F3 aqui. Uma continuação bem interessante, né? Que poderia acontecer aí na partida. Fica aí a dica de um preparo aí de abertura para quem quiser surpreender o adversário, né? Mas aqui o Magnus Carlsen não vai para essas linhas de polmorph aqui, segue com D3, F6, o Abazov segura a rapadura, e agora o Magnus Carlsen, que tem um peão a menos, segue tranquilo, cavalo de bem D2, cavalo H6, e o Carlsen me manda bala aqui no torre G1. É ou não é um jogador cansado e com tédio, o Magnus Carlsen, né? Ele tá jogando aqui a Copa do Mundo, é sensacional isso, né? Ele tá jogando a Copa do Mundo e ele se permite jogar assim com criatividade, entregou um peão, torre G1, aqui quem jogaria esse lance, né? E pior que é um lance excelente aqui na posição. Aqui a gente joga um bispo B2, ou vai tentar desenvolver alguma peça. Torre G1, achei espetacular aqui, esse lance muito criativo. Bispo A6 foi jogado pelo Abazov, o Carlsen já solta um G4 aqui. A Copa do Mundo, parece que ele tá jogando lá, tomando uma cerveja na casa dele. Cavalo F7 foi jogado, dama em E2. E aqui o bispo em E7 segue o desenvolvimento. Bispo B2 desenvolve, dama vem para casa de A5 e o Carlsen solta um C4 aqui no meio do nada, ficando com esse peão aqui atrasado
No entanto, garantindo aqui um bloqueio aqui do bispo de Casas Claras e a permanência desses 2 peões aqui como alvos. Bem interessante o lance. A partida segue com G5, o melhor lance da posição, parando aí os ataques do Caos. Ele queria deixar esses peões todos fracos, né? Daqui a pouco ele ia entregar mais um peão aqui nessa posição. E o Carlsen segue com H4. Vai jogar com o rei no centro mesmo, pelo visto? Não, ele ainda pode fazer o grande roque. H6 foi jogado, torre H1. Galera, o dia que, né, Copa do Mundo, o cara me joga um torre G1, torre H1 aqui, está de brincadeira. E aqui, grande roque jogado pelo Abazov, já colocando peso na coluna D. E aqui o Carlsen, como se não houvesse nada acontecendo, vai para o grande roque, deixando um peão solto aqui. O que está acontecendo aqui? Pior que é bom esse lance, que é inacreditável, né? Magnus Carlsen jogando sem nenhum apego. Aqui, se dama toma, rei C2, dá a possibilidade aqui das torres ganharem uma boa movimentação. Numa coluna semiaberta bastante interessante. Teria que voltar a dama imediatamente, a torre ganha a coluna A dama escapa. Poderia seguir dessa maneira, né? As brancas ganham uma boa iniciativa, claro que as pretas podem se defender, tira a torre e tal, mas o jogo vai embora, então o Carlsen está propondo aqui jogar com 2 peões a menos para ganhar uma boa atividade. Sensacional, né? Vai fazendo uma partida aqui realmente histórica, Magnus Carlsen contra Abazov. Dama C7 foi jogado agora pelo Abazov, o Carlsen segue centralizando o cavalo e vai atacar agora pontos aqui, aqui na posição, essas casas escuras. G por H4 foi jogado cavalo por H4, casa de G6 é uma casa interessante, por isso o torre de H em G8 foi jogado aqui pelo Abazov, já não permitindo aqui, controlando a casa de G6 e pressionando o peão de G4. Magnus Carlsen segue com F4. Que loucura, né? Aqui nós temos aqui E por F4, o Magnus Carlsen segue agora com cavalo por F6 e de fato o Carlsen conseguiu fazer com que todos os peões do Abazov sejam cacos de peão espalhado pelo tabuleiro, né? Incrível o que o Magnus Carlsen vem fazendo nessa partida. Bispo por F6, dama por E6, cheque primeiro. Tá parecendo ali lá 0 aqui, tá parecendo uma engine aqui o Magnus Carlsen. Rei B8 foi jogado. E agora dama por F6 recupera a peça. Notem que o Magnus Carlsen já recuperou o material também. Tem uma pressão aqui no peão de H6, no cavalo, a dama por enquanto defendendo, o cavalo aqui defendendo, existe essa tensão toda rolando. Bispo C8 foi jogado. Seria possível tomar em G4? Seria possível também, tá? Seria também um bom lance, mas claro, o jogo poderia seguir de uma maneira completamente diferente, mas seria também um bom lance. Bispo C8 jogado pelo Abazov, torre de D em E1, Carlsen, peão atrasado, pode pegar, é seu. E agora, brincadeiras à parte, Magnus Carlsen tem uma ameaça aqui bastante séria na posição, né? Claro que existe defesa, vamos fazer qualquer lance aqui, A6, por exemplo, torre E7, você fala, mas torre D7 defende, mais ou menos, torre de H1 renova aqui todas as ameaças, né? Então as brancas ganhariam um forte ataque. Por isso, torre D6 foi jogado, já atacando a dama, temos dama por peão, torre por G4, jogado aqui pelo Abazov, dama atacada, vem para a casa de E3 e aqui torre E6 atacando a dama. Uma partida espetacular, os dois vêm fazendo. Notem que eles já gastaram bastante tempo no relógio. A gente está no lance 25. Magnus Carlsen segue com dama D2 aqui, controlando a diagonal de casas escuras, protegendo suas peças. Cavalo E5 jogado pelo Abazov. Outra possibilidade seria simplesmente trocar aqui e começar a pesar para cima do peão atrasado. No entanto, seguimos com o cavalo em E5. E aqui o Magnus Carlsen segue com o lance rei C2. Tudo bem, os computadores apontam agora alguma pressão aqui e em D3 seria interessante. Rei B7 jogou Abazov. Ele também não conseguiu encontrar o melhor lance. Torre E3 protege e agora dama em E7, pesando na coluna E. Magnus Carlsen segue com o cavalo F5. Dama atacada vem para G5. Confusão total, porque o cavalo está atacado 2 vezes, mas esse cavalo está sem defesa. Portanto, a partida seguiu com bispo por E5 e aqui torre G2. E agora, Magnus Carlsen, o Abazov tem uma peça a menos aqui, mas ele está atacando a dama. Aqui a resposta é praticamente forçada. Magnus Carlsen volta aqui a torre para casa de E2. Se você encontrou o cavalo D6 aqui, também seria possível. Torre toma e jogar um torre E2 aqui. Iria para muitas trocas, né? Iria para muitas trocas. Poderia também ser possível jogar dessa maneira que não vai ficar muito diferente. Aquilo que vai acontecer agora, torre E2 foi jogado, torre toma, dama toma e dama por F5. Segue o jogo.
Com igualdade até agora. Lance 32, o tempo dos dois já é cruel. Eles precisam fazer mais 8 lances para poder ganhar mais meia hora no relógio. Carlsen segue com torre H5, protegendo o bispo que já estava atacado 2 vezes. E dessa forma ele também ataca a dama. Dama atacada volta para a casa de F7. E agora, uma posição difícil. O Magnus Carlsen vai para um lance bastante lógico. Eu estava olhando essa posição sem olhar a engine e pensando, dama H2 deve ser bom. Porque ao mesmo tempo eu mantenho o meu bispo protegido, a minha torre protegida, mantenho uma pressão em H6 e olha, posso até pensar em atacar nas casas escuras no futuro. Pensei eu que dama H2 era bom. O Magnus Carlsen fez, eu vi o sinal de interrogação. Eu falei, puxa vida, né? Eu fiquei triste e feliz. Feliz de ter achado o lance do Carlsen, triste porque o lance era ruim, né? Agora é o seguinte, pessoal. O Abazov aqui tem a possibilidade... Por que esse lance é ruim? O único lance que castiga esse lance dama H2 seria a ideia de jogar a dama em F1, já ameaçando aqui uma entrada, não agora, né? Mas possivelmente aqui até ideias de sacrifício e também ideias do tipo, talvez mais forte ainda, torre G6 com torre G2, né? Mas sempre assim, o bispo tem que ficar guardando lá a casa de A1 e o outro bispo pode se juntar ao ataque. Então dama F1 seria realmente um lance difícil de defender, né? Teria que jogar talvez aqui um dama em D2, a torre G6 estaria vindo, torre H2. O Carlsen teria que começar a jogar aqui na retaguarda e o Abazov entraria aqui com muita potência na posição, né? Com dama B1, jogando rei lá para o centro, o bispo veria para o jogo. É muito difícil de jogar contra isso. E então o Magnus Carlsen estaria em maus lençóis aqui. No entanto, o Abazov nessa posição, ao invés de jogar dama em F1, primeiro ele joga a torre G6 e agora o Carlsen consegue se defender. É possível tomar em H6, Carlsen prefere bloquear aqui a dama, joga o lance bispo em F4, agora a dama tá bloqueada, torre F6 pesa para cima do bispo E3 no limite, guardando a casa de F2, aqui temos o bispo vem para a casa de F5 e o Carlsen decide ir para a luta aqui. Bispo por C5, o Magnus Carlsen tem um peão a mais. Aqui é possível jogar um lance do tipo torre E6 ou dama E8. No entanto, o Abazov joga aqui com o lance dama G6. E o Carlsen agora vai para o único lance da posição. Um bonito lance aqui. Rei C3, o fino. Permitindo aqui o lance bispo por D3, que é um lance ruim, porque o Magnus Carlsen teria um ataque muito forte com o bispo por A7. Sim, aqui já começou a ficar bem complicada a partida, né? E esse lance é justificado porque se rei toma, você tem aqui sequência de mate. Como assim? A dama sozinha vai dar mate? Não, mas a dama com a torre vai no próximo lance, né? Então aqui realmente seria um ataque muito forte aqui do Magnus Carlsen com bispo por A7. A partida segue com torre em E6. Engraçado que o Magnus Carlsen foi para esse lance rei C3, que castigaria bispo por D3 com bispo por A7. O Abazov joga o lance torre E6 e continua existindo o lance bispo por A7. Não mais com a ideia de dama C7 porque a torre agora está bloqueada, mas com a ideia de dama F2 cheque atacando o bispo na sequência, né? Então seria uma possibilidade real agora o lance bispo por A7. Magnus Carlsen está no lance, precisa fazer mais 2 lances. Joga o lance errado aqui, joga um lance torre H4. Sim, meus amigos, aqui é loucura. Bispo G4 foi jogado pelo Abazov. E agora, talvez um dama G3 faça sentido. O Carlsen vai para o lance bispo por A7, mas agora já não dá mais. Porque agora dama G7 vem com cheque, vai trazer alguma complicação, apesar de que o bispo volta, né? Por isso a partida seguiu com dama em F6, cheque. Mas agora é o seguinte, lance 40 foi feito pelos 2 jogadores. E de maneira dramática, o Abazov joga o lance dama F6 e não o lance dama G7. Que apesar da volta do bispo, aqui o Abazov tem sempre a possibilidade de continuar aqui pressionando aqui na posição e o bispo voltou, né? Quando ele joga o lance dama F6, o Magnus Carlsen agora com muito tempo no relógio encontra o lance fino da posição, que não é voltar o bispo. Magnus Carlsen agora começa realmente a encontrar os finos com tempo no relógio. Rei B4, deixando o bispo atacado. Agora sim, um rei por A7 tem aqui a entrada da dama em C7 com cheque. E o rei sai para qualquer lugar, torre por G4. E as brancas têm um forte ataque aqui numa posição como essa, apesar de que dá para tentar trocar as torres. Mas esse final aqui, com certeza, é um final vencedor aqui para o Magnus Carlsen. Por isso, a partida seguiu com torre E5. Agora tá difícil aqui para o Abazov, hein?
Carlsen segue com o lance D4, também é possível ir para uma linha bem complicada aqui com torre por H6. O Carlsen prefere jogar seguro, faz o lance D4, que ataca a torre e ao mesmo tempo dá um suporte aqui para o bispo. Temos dama em E7 com cheque, aqui também seria possível jogar um dama E7, por exemplo, tentar outras possibilidades aqui, mas teria que talvez sacrificar a qualidade aqui, né? Mas a partida segue com, depois de C5, aliás, foi assim que segura a partida, e depois de C5, Abasov, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. A torre tá atacada múltiplas vezes. Se a torre tentar sair daqui, protegendo aqui o bispo, vamos imaginar essa linha, tá vindo aqui checkmate, ó. Essa combinação aqui do bispo com a dama é fatal, né? O checkmate chega e chega com velocidade. E não tem o que fazer, para evitar isso tem que tomar o bispo, né? Teria que tomar o bispo e aí perde qualidade, bispo atacado, peões a mais. Realmente deu ruim aqui pro Abasov. O Abasov que teve a possibilidade de ficar melhor do que o Magnus Carlsen. Ele que teve a possibilidade aqui nessa posição de jogar o dama F1 e quem sabe ganhar a primeira partida de negras contra o Carlsen na Copa do Mundo. Ai, Abasov, não será fácil esquecer esse dia, né? Mas assim, ó, xadrez, acontece. E ainda tudo bem, mesmo que ganhasse essa... Olha, até o Keimer, quando ganhou de negras, deu ruim pro Keimer contra o Carlsen, né? Não significaria ainda muita coisa ganhar de negras. Mas tinha, claro que significaria, né? Mas digo assim, não é instantaneamente dizer que vai eliminar o Carlsen ou nada disso, né? Significaria muito, inclusive. Abasov perdeu uma chance aqui, mas acontece, o xadrez é assim. Com isso, o Magnus Carlsen vence a primeira partida aí do match. Teremos amanhã a segunda partida do match. Abasov, com as peças brancas, com a obrigação de vencer o Magnus Carlsen para levar para o terceiro dia para os desempates. No próximo vídeo a gente vai ver Caruana contra Praggnanandhaa. Fica ligado, se inscreve no canal, ativa o sininho. Em breve vídeo aí, tá bom? É isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!